Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Bavaresco, mentora e planejadora financeira. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu sei deve estar tirando o sono de muita gente, inclusive o seu. A sensação de que o nosso dinheiro está sumindo, de que o nosso poder de compra diminuiu, mesmo quando os noticiários dizem que a economia está melhorando. Você se identifica com isso? Essa situação é um pouco paradoxal, digamos assim, porque de um lado a gente ouve falar em queda do desemprego, crescimento do PIB, etc. Mas do outro, a gente olha para o extrato bancário, a gente olha para o nosso carrinho do supermercado e a conta não fecha. Então, o que está acontecendo? Existe uma quebra silenciosa acontecendo no seu bolso. E eu quero te explicar o porquê e o mais importante, o que você pode fazer a respeito. Quando a gente pensa em um país em crise, logo vem algumas imagens na nossa cabeça, né? De hiperinflação, prateleiras vazias, fila para comprar pão e papel higiênico. É a tal da crise óbvia, né? Aquela que a gente vê nos jornais de outros países, como o da nossa vizinha Venezuela, por exemplo. Mas existe um outro tipo de crise que ela é muito mais sutil e, por consequência, muito mais perigosa, e eu gosto de chamar ela de quebra silenciosa. Essa quebra silenciosa ela acontece quando os indicadores macroeconômicos, aqueles números que o governo e os economistas tanto falam e tanto olham, parecem bons. O PIB está crescendo, o desemprego cai, a bolsa está subindo, está sempre em máximas históricas. Mas na vida real, no dia a dia das famílias, o custo de vida aumenta de uma forma implacável. O aluguel fica mais caro, o plano de saúde pesa demais no orçamento, a gasolina não para de subir e até o nosso cafezinho de todo dia da padaria acaba parecendo um luxo. É como se a economia ela estivesse bem no papel, mas o seu bolso estivesse gritando por socorro. E o Brasil, infelizmente, está vivendo esse paradoxo de uma forma muito intensa. Então, vamos aos fatos. Nós tínhamos projeções para 2025 e 2026 que apontavam para um crescimento consistente e desemprego em níveis historicamente baixos. Isso é muito bom, certo? Sim, em teoria, sim. Mas o que acontece na realidade é que hoje a gente está falando que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É isso mesmo. A gente está falando de um montante de mais de 170 milhões de pessoas que estão sofrendo as consequências das dívidas. E o mais chocante é, a inadimplência está subindo, mesmo com o desemprego em queda. Então isso é algo que a gente não via muito antes, e ele quebra uma lógica econômica que a gente conhecia. Então por que que isso acontece, né? Acontece porque o custo de vida ele aumentou de forma estrutural. Coisas que antes eram muito mais acessíveis à classe média, por exemplo, como um carro popular, um bom plano de saúde, ou até mesmo um aluguel em uma capital, né? Se tornaram artigos de luxo. Esses custos subiram muito acima da inflação, criando um abismo entre a renda da população e o que é necessário para a gente poder viver com dignidade. Me conta aí, você já sentiu essa diferença no teu dia a dia? O que que tu acha que mais está pesando no teu orçamento nos últimos tempos? Deixa teu comentário aqui embaixo, eu gostaria de saber a tua experiência. A participação de vocês ela é muito importante para a gente entender melhor esse cenário juntos. Mas tudo bem, eu sei que tu tá se perguntando algo assim, mas Aline, como e por que que a gente chegou a esse ponto, né? Então eu vou te explicar. Existem algumas causas históricas e fiscais que explicam um pouco essa situação, tá? A nossa Constituição de 1988, por exemplo, vinculou muitas despesas do governo à inflação e ao salário mínimo. Então, o que que isso significa? Significa que é muito mais difícil cortar gastos públicos, porque eles estão amarrados a essas correções. E o resultado? O resultado é uma pressão fiscal constante, com o próprio governo projetando déficits para os próximos anos. E para financiar essa dívida que cresce a cada ano, o governo precisa manter os juros altos da economia. Porque somente com os juros altos o país é capaz de atrair investidores que topem correr o risco de investir aqui no nosso país. O problema é que na outra ponta, esses juros altos encarecem o acesso a crédito para as famílias e para as empresas.
Isso, por consequência, desestimula o nosso consumo, dificulta o investimento de empresários e acaba criando um ciclo vicioso que, no fim das contas, afeta diretamente o nosso bolso. É um ciclo complexo, onde a dificuldade política de fazer ajustes, especialmente em anos eleitorais, acaba perpetuando o problema. Cortar gastos significa mexer em aposentadorias, benefícios sociais ou salários de servidores, medidas que são naturalmente impopulares. Então, diante desse cenário, a pergunta que fica é: o que você pode fazer para se proteger? A primeira e mais importante lição é que você não pode depender apenas das decisões do governo ou da melhora da economia. E é aí que pensar na sua independência financeira se torna cada vez mais crucial. Então é fundamental buscar conhecimento, entender como o dinheiro funciona e principalmente como ele se comporta na sua vida. Isso significa ter um controle rigoroso do teu orçamento, saber para onde cada centavo está indo, buscar fontes de renda extra. Diversificar seus ganhos é muito importante para não depender de uma única fonte. Investir em você, investir em conhecimento, em habilidades, em coisas que podem gerar mais valor e, consequentemente, mais renda para o teu bolso. Construir uma reserva de emergência. Com essa reserva você vai ter mais tranquilidade em momentos de instabilidade. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo a proteger o teu dinheiro e construir um futuro financeiro mais sólido, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, alguma dessas dicas você já está aplicando na sua vida? Porque, pessoal, a quebra silenciosa, ela infelizmente é sim um desafio real para todos nós, mas ela não precisa necessariamente ser um destino final. Com informação e ação correta, você pode sim proteger o teu patrimônio e construir a vida financeira que você tanto deseja. Lembra sempre, tá? O conhecimento é a nossa melhor e maior ferramenta. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like, compartilha com teus amigos e familiares que também precisam entender um pouco mais esse cenário. Muito obrigada pelo seu bem mais precioso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!